Gente de Deus, graça e paz. Tem um texto bíblico escrito por Lucas, capítulo 17 do seu Evangelho, versículo 5, que diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Não é incomum todas as pessoas, inclusive os cristãos, desanimarem. Nós cristãos desanimamos por uma série de coisas, como todos os outros seres humanos. Nos decepcionamos com situações, pessoas, expectativas frustradas, né, muitas vezes. E às vezes nós não temos algumas respostas da parte de Deus, o que nos frustra, e muitos de nós acabamos desanimando. E nem sempre nós temos assim uma atitude de ânimo para levar a vida, né? Esses discípulos, né, pediram que o Senhor lhes aumentasse a fé. A fé não é assim um álibi, um escape, né? Simplesmente para resolver algumas questões do coração. Não, a fé tem a ver com este lugar de confiança. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que têm fé creem que Deus existe. Essa é a grande questão. Diferentemente das pessoas que creem num pé de coelho, numa arruda atrás da orelha ou atrás da porta, numa ferradura, em algum tipo de amuleto, a fé em Deus é em natureza diferenciada. E o autor aos Hebreus disse que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E é nisso que nós devemos nos apegar. O que nós esperamos, né? Essa vida aqui é uma vida de decepções, de alegrias também, evidentemente, mas de decepções. Nós não vamos ser totalmente satisfeitos lá de cá. Não é sem razão que nós nos entristecemos, e evidentemente há tristezas que são extremamente legítimas, a perda de pessoas, o desemprego, quando você tem um monte de responsabilidades, um filho envolvido com drogas, um pai alcoólatra, uma mãe assim, enfim. São inúmeras as experiências das pessoas, isso realmente traz tristezas, mesmo para os cristãos. Mas o texto bíblico diz para nós que essa fé é a certeza daquilo que esperamos. Os discípulos pedem: aumenta a nossa fé. O autor aos Hebreus diz que esta fé é a certeza do que esperamos. Jesus dá uma palavra para aqueles discípulos bastante importante quando ele fala que vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, né? Vocês vão dizer a esta amoreira isso, e ela vai sair daqui e vai se transplantar em outro lugar. E muita gente usa isso ao pé da letra, como se Jesus estivesse ensinando que você tem controle sobre tudo e todos, e todas as situações e a natureza e tal. Não é exatamente isso que ele está falando. Entendendo essas duas realidades, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e Jesus, em os discípulos pedindo para que ele aumentasse a fé deles, e ele diz que um mínimo de fé possível já é suficiente, em outras palavras é isso que ele está dizendo, a gente tem então nessa equação um resultado que é: a única coisa que pode nos garantir sucesso nessa empreitada da vida é manter-se na fé. Não é uma fé enorme, nem é uma fé que está sumindo. É manter a fé. E é isso que Jesus está ensinando. Tenham fé. Mantenham a fé. Mesmo diante dos dias tristes, mesmo diante das perdas, mesmo diante daquilo que você não explica. Tenha essa certeza daquilo que você espera. E certeza daquilo que você espera não necessariamente é uma conta no banco bem expressiva, a cura de alguém, né? O desemprego que vai desaparecer imediatamente, todos os problemas resolvidos. Embora nós temos de orar por todas as circunstâncias, e muitas vezes pela graça Deus realmente inverte ou muda a nossa sorte, digamos assim, o que nós esperamos de modo mais profundo, a certeza daquilo que esperamos é estar nele. Um dia ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e vai dizer para nós: venham e desfrutem do que eu preparei para vocês.
E esta é a fé que nos mantém. Se nós olharmos para a história da igreja, começando desde a época da igreja primitiva, a gente vai ver que os discípulos só tiveram perdas. E depois, um período posterior da igreja também foi de muita perseguição, mortes e tudo mais. Nós não vivenciamos nada daquilo. Então pense nisso. O que a gente vivencia de dificuldade faz parte da existência humana. O que a gente não pode é perder a fé. Jesus disse para os discípulos: se vocês tiverem fé, ou seja, mantenham essa fé, porque a fé é a certeza daquilo que a gente espera. E o que a gente espera é que um dia nós estaremos para sempre com Ele e com os nossos que já foram. Tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz.